Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre o oitavo rei. Quem eu acho que será o oitavo rei? Segundo as evidências aqui, a minha pesquisa, quem eu acho que seria? Parolin também, ele bate muito com essa pessoa que eu vou falar aqui. Os dois estão lado a lado, parecidíssimo mesmo, até porque Parolin está aparecendo muito aí na mídia como sucessor, como favorito pelo conclave. Eu acho que ainda eles vão mudar, não sei, ou se essa pessoa que eu vou falar já é o oitavo rei, mas em que eu pesquisei o que eu acho, né? Essa é a minha opinião, o que eu acho. Vamos lá, o nome dele é Jean-Marc Noël Aveline. Ele é um arcebispo cardeal, nascido em Sidi Bel Abbes, norte da Argélia, na Arábia. A nacionalidade dele é francesa, então ele é árabe, francês. Então ele tem as duas nacionalidades, porque assim como Israel, que é descendente, né, semente de Isaac, espera o Messias deles, o Messias de Israel, assim também o filho, o primeiro filho de Abraão, que é Ismael, que são os árabes, esperam o Messias também. Então, para juntar esses dois, eu creio que precisa uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro lado, líderes de um lado e do outro, para poder fazer essa união, para trazer essa paz para que o anticristo, né, o Messias dos judeus, reine junto com provavelmente o Messias árabe, né? Eu acredito nisso, porque lá em Gênesis 21, quando Sara fala para Abraão mandar o menino embora, que Abraão acha ruim com Sara, o anjo do Senhor fala assim: Abraão, escuta sua esposa Sara, pois de Ismael também farei uma grande nação, porque é vinda de ti. Então você vê a guerra lá entre os árabes e o povo judeu, que para reconhecer lá as coisas deles lá. Então eu acredito que essa pessoa, Aveline, ele vai ser o intermediador do povo árabe. E Jared, para mim, vai ser o intermediador do povo judeu. E como diz que é o dragão, o falso profeta e a besta, eu acredito que o dragão e o falso profeta, no caso, que vão lado a lado ali se unir para juntar esses dois povos. E as causas que Aveline defende são o diálogo interreligioso. Ele é a favor do ecumenismo, de que todas as nações, todas as religiões devem se unir e viver em uma só comunhão, em um só corpo, em uma só voz. Ele adere à ideia de que uma só língua entre as religiões é a ideal. Você vê que ele já abraça a união, né, das religiões, o ecumenismo. Ele é a favor, ele abraça essa ideia, ele é a favor dessa ideia. Ele já teve diálogos dele em favor disso, então ele defende essa causa. É uma das causas a qual eu acho que ele é o oitavo rei. Porque até fala que o falso profeta ele virá para unir as religiões, que é a nova era. Outra causa dele também é a causa dos imigrantes. Você está vendo os problemas de imigração que está tendo aí para entrar em outros países, ou pessoas que moram em outros países como são discriminadas. E ele defende, o cardeal é um defensor dos direitos e da dignidade dos imigrantes. Que todo imigrante deve ter uma dignidade dentro daquele país, um respeito dentro daquele país. E ele defende muito também a causa dos árabes imigrantes, que vivem em outros países, ou até a dificuldade que eles têm de entrar em outros países. Então ele vem para resolver esse problema, provavelmente, né? E maior causa dele é a dos árabes imigrantes, mas ele defende também os direitos de todos. Ele já fala uma língua mundial, porque você já vê que ele fala uma língua mundial. Ele só fala de unidade, ele só fala de união. Ele também defende a ideia de uma igreja sinodal. Sinodal quer vir de caminhar juntos.
ele defende a ideia de que todos da Igreja Católica, todos os praticantes que frequentam, né, os padres, né, junto com a igreja, né, em uma só voz, ele deve participar das ideias que é dada para a igreja ou de uma decisão que deve ser tomada na igreja. Então ele defende isso, que todos devem participar. Então aqui você já vê que ele defende uma só voz no mesmo contexto. Ele é a favor da família, do celibato sacerdotal e da doutrina moral. Você vê que ele é um padre de direita, que ele não defende as coisas esquerdistas, ele não defende os valores, ele não defende a causa do homossexualismo, do aborto, ele não defende isso. Ele defende a causa da família, que defensor da família, do celibato sacerdotal e da doutrina da igreja, que a igreja tem que ter uma doutrina, que ele defende a doutrina da igreja. Qual é a doutrina da igreja? Né? Que um homem com um homem não deve se casar, que é bíblico isso, né? Quem defende isso é antibíblico, que homem com homem não deve casar, ele não adere às causas homossexuais, e que um padre, ele deve viver, né, acho que de maneira sozinho, acho que celibato sacerdotal quer dizer isso, que um padre não deve casar, acredito que vocês dizem que eu não pesquisei, só botei lá que estava escrito, mas eu acredito que seja isso, se eu tiver errado me perdoem. E a causa da família, que o povo de direita, eles têm para eles, é a família, a causa da família. E o povo que defende a causa antibíblica, eles são antifamília, que mulher tem que casar com mulher e homem com homem. E ele não é a favor da união estável entre dois homens e duas mulheres. Ele não defende essa causa. E também, se ele for o Messias dos árabes, ou se ele vem a favor dos árabes, ele não pode defender essa causa, né, de homem com homem, porque os árabes detestam isso, né, até porque eles matam homossexuais, eles pintam e bordam lá com outras pessoas que aderem o que é contrário a eles, que é o Hamas. E a formação acadêmica desse homem é interessante. Ele é formado em grego bíblico, hebraico, teólogo e filósofo. Olha a formação acadêmica desse cara. Provavelmente ele fala grego, ele fala hebraico, ele é teólogo em teologia. Estuda todas as religiões, ele é entendedor das religiões e ele defende essa causa do ecumenismo e ele entende de todas as religiões, porque teologia estuda sobre isso, e ele é filósofo também. Então ele estuda um todo, ele entende de um todo, ele entende de línguas mundiais. Vamos lá, o nome dele é Jean, o primeiro nome. Jean é variante francesa do nome João. João, vamos lá na Bíblia, tem João, o discípulo amado de Jesus, e tem João Batista, a voz que clama no deserto, que veio para preparar o caminho do Senhor, que veio para preparar o caminho de Cristo, que ele disse, o qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Que João batizava com água e ele vai batizar, Jesus iria batizar com fogo. Então, pessoal, eu acredito também por conta disso, porque alguns dizem que João Paulo II iria voltar, mas eu não acredito nisso, que ele iria ressuscitar para poder voltar. Eu acredito que João, eu não sei nem se isso é uma profecia, isso é uma coisa que estava rolando na internet, eu não sei se é verdade, também não me aprofundei nisso. Então eu acredito que ele, e em Marsella, os fiéis o chamam de João 24, porque houve um João 23 e agora ele seria o 24. Até o Papa Francisco, em uma entrevista, brincou com ele, chamou ele de João 24. Até que o Papa Francisco chamou ele. E antes de morrer, o Papa Francisco estava falando sobre ele, sobre João 24. Ele, eu me lembro, se eu não me engano, ele falou sobre uma coisa de... Chegou a hora de chamar o João 24. E ele foi até em uma reunião, se eu não me engano, nas Filipinas, se eu não me engano, né? Em nome do Papa, porque o Papa não poderia ir, o Papa enviou ele para poder ir. Então você já vê que ele já tem ele já é ativo dentro da Igreja Católica, ele já é um arcebispo, né?
um cardeal que já tem voz ativa dentro do catolicismo, dentro de Roma. Vamos lá. O segundo nome dele é Marc. Marc vem da variante francesa do nome latino Marcos, que significa Marte. Que por sua vez deriva do nome Marcus, associado ao deus romano da guerra. Quem é o deus romano da guerra é Marte. Marte é conhecido como planeta vermelho. Vamos lá no livro de Apocalipse 6, 3, 4, que está escrito: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro, e foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Presta atenção aqui. E foi-lhe dada poder para tirar a paz da terra e para fazer que os homens matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Pessoal, aqui está falando de guerra, pessoal. O que um guerreiro ele carrega quando ele vai para a guerra? Ele carrega uma espada. Quando um guerreiro saía para a guerra, o que ele levava? A sua espada. Hoje um policial ele usa o quê? Qual é a espada dele? Vamos botar no nosso contexto hoje. É uma arma de fogo, mas naquela época era espada, era escudo, era lança, era arco e flecha. Era isso, os instrumentos, eram essas as armas de antigamente. E quem que fez muita guerra? A Igreja Católica. A Igreja Católica já matou muitas pessoas, perseguiu muita igreja em nome... Roma fez isso em nome da Igreja Católica. Então aqui, ó, o deus romano da guerra, conhecido como Marte. Esse segundo nome representa isso. Então, para mim, ele tem uma grande chance, sim, de ser o novo Papa, que é o 8º rei. E falar com vocês também sobre um comercial que tem da Air France. Que esse comercial ele foi ao ar 2 anos atrás. Provavelmente esse comercial esse ano ele faz 3 anos. Provavelmente esse comercial ele foi ao ar em 2022. Preste atenção, em 2022. Porque esse comercial é uma mulher de vermelho que passa pelas ruas da França, andando com uma cauda muito grande. O vestido dela deixava uma cauda por onde passava. Ela foi em direção à Torre Eiffel e começou a subir nas escadas da Torre Eiffel. Escada da maçonaria quer dizer ligação da terra com o céu, assim na terra como é no céu. Quer dizer que uma escada ela liga a terra com o céu, porque Jacó ele teve um sonho com uma escada que subia da terra aos céus, e os anjos subiam e desciam por essa escada. E a maçonaria ela venera muito isso. E falando desse comercial aí, na parte 009, pode colocar lá, procurar esse comercial da Air France, que a mulher quando está subindo a escada, eles filmam pela parte de baixo da escada, e na parte de baixo dessa escada tem uma estrela de 8 pontas, debaixo da mulher, assim, na hora que ela está subindo, por debaixo da escada. Aquilo aí no livro de Apocalipse, pessoal, fala, em Apocalipse 17:4, fala, a mulher, Apocalipse 7:4, esse é um dos versículos 4, a mulher estava vestida de púrpura e de vermelho. Púrpura quer dizer a cor roxa. E qual cor que dá essa cor roxa? A junção de qual cor? Quais são as cores primárias? É o vermelho e o azul. E qual é a cor da bandeira da França? Vermelho, branco, que é neutro, e azul. Azul e vermelho, que dá roxo, que dá a cor púrpura. E essa mulher, ela subia até o topo, ela chegou até o topo da Torre Eiffel. Ela chegou até as nuvens. Chegou até onde? Até o céu. A escada, a ligação da terra com o céu. Eu acredito que ele está dizendo que há uma ligação entre o céu e a terra desse cara. Mas não é ligação entre o céu com Deus. Porque os principados, eles vivem o quê? No ar. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades e agentes do Ares. Tem principados, pessoal,
que vive no ar. No livro de Daniel até fala sobre isso, que quando Daniel teve a visão de que ele fez os 21 dias de jejum, o arcanjo Gabriel, o mensageiro, ele falou que ficou preso pelo príncipe da Pérsia. É um principado, pessoal. Isso é constatado que ele é um principado do ar, que está lá no ar, meu irmão, operando, né? Então, eu acho que é essa ligação da terra com esses principados que estão descendo na terra, né? E por incrível que pareça, no dia antes de anunciar a morte de Francisco, do Papa Francisco, teve chuva de meteoros. E Jesus falou, e haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então você tem que olhar para o alto. Isso são sinais do final dos tempos, do final dos dias. Eu acredito, pessoal, que é esse Papa francês, até porque esse comercial foi no ano em que ele foi... Até porque esse comercial foi ao ar no ano da Air France, que é uma companhia aérea, no ano em que ele foi nomeado cardeal. Ele foi nomeado cardeal dia 27/8/2022. Mas antes disso eu quero falar para vocês. Ele se tornou arcebispo, preste atenção, em 8/8/2019. Ele se tornou arcebispo. 3 anos depois ele virou cardeal. Preste atenção aqui que eu vou falar. 8/8, pessoal. Pessoal, nós estávamos supor, vou dar uma suposição para vocês, que são 8 reis. 8 reis. Então nós estávamos no 7/8. 7/8. Mas agora nós estamos no 8/8. Estamos para entrar no 8/8, que é 8/8, que é o último rei, o último papa. 8/8. E logo, e quando ele se tornou arcebispo, foi 8/8, 8 de agosto de 2019. E 19 foi quando o Covid entrou em cena, no mesmo ano do Covid. E aqui 2019 tem um ano, tem um número no final, que é o 9. O 9 quer dizer nascimento, gestação, porque ele estava sendo gestado para poder nascer. Eu acredito que quando virou esse 19 para 20, eu acredito que ali entrou o 00, porque Covid, se você fazer a soma de 20 menos 20, ele vai dar 0. Eu acredito que de 2011 a 2019 aconteceu um reset. Eles resetaram tudo, porque em 2019 aconteceu um reset. Porque quando uma criança nasce, pessoal, que quando uma criança nasce, ali começa uma nova história. Porque 9 é o nascimento. Quando uma criança nasce, ali é uma nova história, porque ali começa a idade. Porque quando ela está na barriga, ela tem meses, mas ali começa a idade. Ali começa a contar uma nova história para aquela criança. E no ano de 2019, veio o Covid, que eu estava falando. E o nome Corona significa coroa. Isso aconteceu para coroar alguém. Eu acredito que Jared Kushner, no ano de 2019, se não me engano foi 2019 para 2020, ele foi o judeu mais importante do mundo. Lá, os judeus de Israel Break News, que é um jornal lá de Israel muito conceituado, falou que quando o Messias chegasse, o Mar da Galileia iria se encher. E o Mar da Galileia tinha anos, cara, que não enchia. E por incrível que pareça, pessoal, o Mar da Galileia ficou 21 centímetros para transbordar. 21 centímetros para transbordar. E engraçado que Trump tomou posse do governo dos Estados Unidos 21 de janeiro de 2025, porque se você somar o número 25, ele vai dar 9 também, que é o nascimento. Nós estamos vivendo nascimento. Nascimento de uma nova era. Nascimento de um novo tempo. E não é um tempo bom, tá? É um tempo muito ruim mesmo para a igreja. É um tempo muito difícil para as pessoas, para as famílias, infelizmente. E quer dizer 9. Trump tomou posse dia 21. E Francisco foi anunciado que ele morreu também no dia 21. Só que 21/4. Né? Que é esse mês de Nissan, mês das portas abertas. Esse mês, pessoal, está dizendo que é o mês que abriu. Portanto, é o mês de quê? De abril.
é o mês que abriu um acesso para esse principado, para essa entidade vir para a Terra. Então esse é o tempo chegado. É o mês de abril, no caso, é o mês e provavelmente eu não sei quando que vai começar o conclave. Mas provavelmente vai ser dentro desse mês que eles vão nomear o novo Papa, o oitavo rei. Então por isso que aqui eu acredito que seja ele. E 3 anos depois ele foi nomeado cardeal. Olha o número que ele foi nomeado cardeal. 27/8/2022. Se você somar 20, ele se tornou cardeal 3 anos depois. Francisco que nomeou ele como cardeal. E Francisco já estava preparando ele, tá? Estava preparando ele e provavelmente Parolin também estava sendo preparado. Ele se tornou cardeal nessa data aqui, ó, 27/8/2022. Se você somar os dois primeiros números, 2 mais 7, ele vai dar 9, que é o nascimento. Quando uma mulher que está grávida, ela chega aos 9 meses, porque chegou o tempo do nascimento, né? Do 8, que é agosto, de 2022. E 2000, se você somar 2022, vai dar 2 mais 0 mais 2 mais 2, que no caso vai dar 6. E 6 representa a Igreja Católica. A igreja representa Roma, representa Roma. 6 representa Roma, porque fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres, né, que fala. Então ela representa o 6º reino. E tá aqui o número 6, que é o número de um homem. Aquele que lê entenda que é o número de um homem. Seu número é 666. E eu acredito que ele faz parte de uma dessas cabeças. Ele faz parte desse reino, desse novo reino que está vindo. Desse último reino que é chegado. Eu acredito que esse Jean faz parte. Jean Marque, ou João Marcos, ou João 24, que eles dizem lá em Marsella. E também a data de nascimento dele foi 26/12/1958. E exatamente no ano que ele tem 66 anos. Olha o 66 aí, 266, rota 66, a ele aí, né? E ele é regido pelo zodíaco. Eu falo zodíaco, tá, pessoal? Os zodíacos existem sim, eles regem sim as pessoas, sim. Eu acredito que sejam entidades que estão ali sobre essas pessoas que nascem nesse mês. Eu creio nisso, eu não creio fazer adivinhação através do zodíaco, que seu dia vai ser bom, que você vai encontrar uma pessoa assim, uma pessoa sabe. Nisso não, pessoal, não faça adivinhações sobre isso. Mas eu acredito que os zodíacos existem sim, são constelações que formam a constelação dos zodíacos, que forma Capricórnio, Áries, Escorpião. E eu acredito que ali tem entidades por trás disso. E nisso eu acredito que tem um mover espiritual por trás disso. E ele é regido por Capricórnio. E Capricórnio é um ser híbrido, que ele é metade bode, né? Que no caso ele é uma cabra. Ele é representado por uma cabra. Ele é metade bode e metade peixe. Ele tem da parte do meio para cima, ele é um bode, da parte para baixo ele é um peixe. Então ele representa o elemento terra e o elemento água. Eles são 2 elementos em um só. E em si ele representa mesmo o elemento terra. Eu estou falando que ele representa o elemento água porque ele tem uma cauda de peixe. E se você ler o livro de Apocalipse, eu não me lembro, acho que é Apocalipse 17 também, que fala do mar de... Não sei se diz isso mesmo, do mar de gente. Mas esse é um outro assunto que eu vou fazer, que representa o mar. Entendeu? Que representa o mar. Eu acredito que seja isso. E Pedro Parolin também, ele é do mês de janeiro também, tá? Ele é representado também pela cabra, pelo bode, tá? Ele é representado, ele nasceu 17/1. Então, por isso que eu tô falando para vocês que eles andam lado a lado ali. Lado a lado, mesma coisa.
eles compartilham a mesma ideia, possa ser Pietro Parolin, como também pode ser Jean Marc, mas eu acredito que seja Jean Marc, eu acredito. Depois, se for ele ou não, eu vou fazer um vídeo explicando porque eu acredito que seja ele, né? Porque é algo que Deus falou comigo. Então, pessoal, ele é representado pelo bode. Deixa eu virar aqui que eu tô olhando cá dentro, tá? Tem muitas coisas. E dezembro e janeiro no calendário bíblico é o mês de Tevet. No calendário gregoriano, o mês de Tevet é dezembro e janeiro, que é regido pelo bode, que é regido pelo Bafomé. Eu acredito que seja Bafomé, porque Bafomé é híbrido. Então eu acredito nisso, que no mês bíblico é o mês de Tevet. No mês de Tevet, houve o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que diz em 2 Reis 25. Em Tevet, os judeus fazem um jejum, lembrando o início do cerco de Jerusalém. É no 10 de Tevet que eles fazem um jejum, que é no mês de janeiro, lembrando do cerco de Nabucodonosor em Jerusalém, que destruiu os templos, eles roubaram os utensílios do templo de Jerusalém. Mas aí veio Ciro depois e devolveu todos os utensílios que foram roubados do templo ao povo de Israel. O mês de Tevet é representado pela tribo de Dan. Dan é o filho de Jacó, é uma das 12 tribos de Israel. A imagem que representa Dan, pessoal, a imagem da serpente. São dois símbolos que podem representar Dan. Tanto a balança, que é o juízo, e tanto a serpente, né? Que representa, porque a tribo de Dan levantava muito juiz naquela época. Então, por isso que eles representam o juízo, né? Eles representam a supremacia, né? Eles representam a autarquia, a alta autoridade, assim como é esse homem. Ele representa a autoridade, representa Roma. Roma é autoridade, pessoal. Roma, onde ela vai, ela levava sangue, ela deixava mortos, deixava corpos espalhados. Teve a cruzada, né, que os romanos fizeram, que eles mataram muitas pessoas mesmo. Eu não me aprofundei nisso, mas eu queria trazer para vocês, mas o vídeo ia ficar muito grande, como já está ficando já extenso de que eu estou falando com vocês aqui. Então vamos dar continuidade. O símbolo de Dan é associado à serpente. Aí vamos lá no livro de Apocalipse, que diz que a serpente, né, que no Éden era serpente, mas depois virou um dragão. Está falando sobre isso no livro de Apocalipse. Fala que primeiro era uma serpente, mas depois ela virou um dragão. É associada à astúcia e à traição. Reflete a bênção e a promessa de Jacó, que descreve como uma víbora que morde os calcanhares dos cavalos. A balança, e em Apocalipse aqui, ó, desculpa pessoal, porque eu tinha escrevido aqui. Em Apocalipse 12, 9, ao número 9 de novo, pessoal, o nascimento. Preste atenção, que quando a Bíblia está se referindo ao número 9 ali, você pode ver que está se referindo ao nascimento, a um acontecimento. Em Apocalipse 12, 9 fala da serpente. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana, que a serpente é o quê? A enganadora, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos. Tem uma legião de demônios, né, que serve a esse dragão, a essa serpente, que é representado pela tribo de Dan para os judeus. E a balança representa justiça. Ele é aquele que veio julgar o mundo, que segundo ele veio trazer a justiça. Mas a justiça dele vem através da guerra, vem através de morte, de sangue. Vermelho representa sangue, né? Por isso que Roma é representado por vermelho. Você pode ver que o conclave, eles estão todos de quê? De vermelho, representando o dragão, representando a antiga serpente, representando a besta vermelha, representando a grande prostituta, né? Que é a mulher escarlate, a mulher que está vestida de púrpura, que é a igreja católica, que veio para derramar sangue, que já derramou muitos sangues e está vindo para derramar mais sangue. Vamos lá.
Por outro lado, a balança da justiça, por outro lado, representa o significado do nome Dan, que significa juiz. O nome Dan significa juiz e é associado à tribo com a lei e a ordem. A tribo de Dan é representada pela lei e ordem. O que eles vieram estabelecer no mundo? Lei e ordem. Porque quando eles se manifestarem como o dragão, a besta e o anticristo, o mundo vai estar em um caos. E um caos que eles mesmos vão instalar e depois eles mesmos vão trazer a paz. Eles vão instalar o caos e vão trazer a paz logo depois. Porque, pessoal, isso tudo é maçonaria. Isso tudo é maçonaria. Você pode ver que nos emblemas, nos brasões desses papas, tem símbolo templário, jesuíta. Eles são tudo isso, pessoal. Eles estão introduzidos em Hollywood. Você coloca Hollywood dentro da sua casa. Às vezes rola briga dentro da sua casa. Essas coisas que tá entrando dentro da sua casa. E nesses dias, o Senhor tem nos mostrado muito isso aqui dentro da minha casa, junto com minha esposa. Então o Senhor está trazendo muito isso pra gente, está mostrando muito esse lado, esse mundo pra gente. Então nós estamos nos capacitando mais, já deixamos de assistir filmes, séries, deixamos de assistir, pessoal. Felizmente deixamos de assistir. Você tem que deixar, cara, porque isso é tudo contrário à família. É tudo contrário à moral, à ética. É tudo contrário a isso. Jesuítas, eles estão aí para caçar os cristãos. Eles são contrário ao protestantismo. O jesuíta tá aí para destruir tudo isso, meu irmão. E a maioria dos diretores hollywoodianos, pessoal, sei que não tem nada a ver com isso daqui, são jesuítas. Pesquisa que vocês vão ver que os atores hollywoodianos, eles canalizam o demônio para fazer a cena, para fazer um papel. Ele ganha um papel para protagonizar. Eles incorporam, pessoal. Eles incorporam. Tem um vídeo de Denzel dizendo que ele não precisava ler o script, porque Malcolm X, que é Malcolm X, ele encarnava nele, ele canalizava nele. Então você sabe que o quê? Aquele que morre não tem como ele voltar mais. Então você sabe que é o quê? Que é demônio, cara. Você tem assistido um filme que não tem nada a ver, mas o demônio está entrando na tua casa através daquela cena, através daquele ato ali, né, que está sendo consumado, né, através daquela encenação. Então, pessoal, nós temos que tomar muito cuidado que nós estamos colocando dentro da nossa casa, pessoal. Esse povo está introduzido lá, esse povo está introduzido em tudo, a maçonaria está em tudo, gente. É a maçonaria que está trazendo tudo isso, que a maçonaria, ela vem trazendo o caos e depois ela instala a ordem e a paz. Ordo Abishal, pessoal. Ordem através do caos. É a ordem através do caos. Primeiro é o caos, depois é a ordem. E a tribo de Dan que representa isso. A ordem, a lei e a ordem. Então eu acredito que seja ele, Jean-Marc Noel Aveline. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ative os sinos de notificação se você quiser receber mais vídeos como esse, pessoal. Compartilhe muito esse vídeo, assista esse vídeo, deixe o seu like para que chegue a mais pessoas. E desculpe se ficou muito grande o vídeo, é porque tinha bastante coisa para falar, até mais coisas que eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito grande. Mas obrigado pela sua atenção e que esse vídeo venha chegar até você e que seus olhos espirituais venham estar abertos, tá? Quanto a essas coisas, que o Senhor Jesus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.